Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vimos como Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, quis se revelar a si mesmo, quis se comunicar a si mesmo e tornar conhecido também o seu projeto para com a humanidade. E Deus, que habita em uma luz inacessível, ele não apenas quer comunicar verdades ao ser humano, mas ele quer comunicar a sua própria vida divina aos homens. Vimos também que o projeto da revelação, ele acontece no tempo por ações e palavras intimamente ligadas entre si. E esse projeto comporta uma pedagogia divina particular, que é a comunicação gradual que Deus faz de si mesmo e do seu projeto. Nós chegamos então, falando das etapas da salvação, da revelação, melhor dizendo, chegamos agora ao parágrafo número 55. Essa revelação de Deus não foi interrompida pelo pecado de nossos pais. Ou seja, o pecado original não interrompeu a revelação de Deus. Deus, com efeito, após a queda dos nossos primeiros pais, com a promessa da redenção, os consolou com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. É mais uma citação da Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Palavra de Deus. Dei Verbum, Palavra de Deus. Então, para nós, muito confortante saber que Deus não desiste do seu projeto. O pecado original e também os pecados nada originais que todos nós cometemos a cada dia não interrompem o projeto de Deus e mesmo a revelação especial que vai terminar em Jesus, ela prosseguiu apesar das infidelidades do povo que Deus mesmo escolhera. Deus, mesmo depois da queda dos primeiros pais, ele consola o ser humano na esperança da salvação e ele vela, ele cuida permanentemente do gênero humano, porque ele quer dar a vida eterna a todos aqueles que perseveram na prática do bem. E aí o nosso catecismo, inclusive, traz uma citação da oração eucarística número 4. Existem várias orações eucarísticas, nós nas nossas liturgias normalmente usamos quase que apenas a segunda, que é mais conhecida e o povo sabe as respostas até de cor. A oração eucarística número 4 é uma oração mais densa, teologicamente falando, sobretudo no seu aspecto trinitário. E aqui temos um pedacinho dessa oração eucarística que diz assim: quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes alianças aos homens e às mulheres. E é interessante que volta o tema da aliança. Não apenas feita com Abraão, mas ela foi repetida, além do próprio Abraão, foi repetida com Isaac, com Jacó, depois com Moisés, e vai culminar com a nova e eterna aliança realizada em Jesus. Aqui, então, o catecismo vai lembrar a primeira aliança de que fala a Bíblia, uma aliança chamada como aliança cósmica, que é a aliança com Noé. Parágrafo 56. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade, intervindo em cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seu país, língua, família e nação. Nós temos essas passagens, essas ideias,
no capítulo 9 e no capítulo 10º do livro do Gênesis. Então, depois do dilúvio, sabemos que Deus faz uma aliança com Noé. O sinal dessa aliança, inclusive, é o arco-íris, chamada aliança cósmica, porque não é aliança apenas com o povo, é aliança com todo ser vivo, em que Deus se compromete a não mais destruir a vida na Terra. Então, embora a unidade do gênero humano tenha se perdido, a unidade querida por Deus, basta lembrar a narrativa de Babel, né, em que as pessoas se dividem por causa das línguas. Então, os seres humanos vão se reagrupar, cada um no seu país, cada um com a sua nação, cada um com a sua família, cada um com o seu idioma próprio, né? Mas Deus, na aliança de Noé, na aliança com Noé, ele quer expressar, então, esse projeto para com todas as nações, e não apenas com um povo em particular. Parágrafo 57. Esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para com essa economia provisória. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra, a economia. Oikos, nomos, lei, casa, ou oikos é casa, nomos, lei, lei da casa. Na realidade, economia não tem nada a ver com finanças, teologicamente falando, não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com dinheiro. Economia é tudo aquilo que Deus faz fora de si mesmo, né? Tudo que Deus faz para a salvação da humanidade. Então, a escolha de Abraão, a escolha de Isaac, de Jacó, de Moisés, a escolha dos profetas, a vinda de Jesus, são ações de Deus fora dele mesmo, né, naturalmente, porque existem ações que são internas da própria Santíssima Trindade. Desde toda a eternidade, o Pai gera o Filho é gerado pelo Pai. Desde toda a eternidade, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas existem ações chamadas ad extra, ações para fora. E tudo que Deus faz para fora, com vistas à criação e à salvação, nós chamamos a economia da redenção. Então, antes de Abraão, antes dos patriarcas, antes do povo da Bíblia, havia ainda uma economia de salvação, porque Deus quer a salvação, sempre quis, também para aqueles que viveram fora do contexto da Bíblia. O nosso catecismo chama de uma economia provisória, porque a economia definitiva viria com a vinda de Jesus. Então existe aqui uma ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações. Que realmente existem muitas nações, muitos povos, muitas línguas. E tudo isso deveria limitar um pouco o orgulho de uma humanidade decaída que unanimemente busca, de maneira perversa, construir por si mesma a unidade à maneira de Babel. Ou seja, querer chegar a Deus pelas suas próprias forças. Babel lembra um pouco os zigurats, que eram aquelas torres típicas de Canaã e de outros países, na Babilônia, por exemplo, e que eram construídas altas para manifestar que a divindade estava lá em cima. E lá em cima, inclusive a Bíblia fala muito dos lugares altos, se prestava culto a Deus. Não é assim que Deus quer. Ele mesmo vem até nós. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Oh